Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. E a lição deste sábado, que iremos recapitular, tem como título Ruth e Esther, né? Duas mulheres impressionantes, relevantes, a história de cada uma delas, para que nós possamos compreender o que cada uma dessas histórias pode nos representar, pode nos levar ao entendimento daquilo que acontecerá nos últimos dias da história desse mundo. Sem sombra de dúvida, o exemplo dessas duas mulheres vai nos remeter a uma experiência extraordinária. Estamos falando da lição 11 desse trimestre, e hoje, 14 de julho de 2025. E o texto para ser aquele que vai introduzir a lição se encontra em Esther, capítulo 5, versículo 2, que nos diz: quando ele viu a rainha Esther no pátio, ela alcançou graça em seus olhos, e o rei estendeu para ela o cetro de ouro que ele tinha na mão. Então Esther veio e tocou a ponta do cetro. Sem sombra de dúvida, a história de Ruth e Esther, elas nos representam aqueles livros da Bíblia, dois livros da Bíblia, cujo protagonista principal são exatamente duas mulheres. Dois livros contam duas histórias impressionantes, das quais nós podemos aprender lições importantes que podemos aplicar para a atualidade e aplicar também para o futuro. Mas, além de seu valor histórico e moral, Ruth e Esther, esses dois livros e a história dessas duas mulheres tem um valor simbólico também. Como mulheres, elas representam a Igreja Fiel de Deus. Esses dois livros nos ensinam sobre o plano da redenção e o único episódio do conflito e o último episódio do conflito entre Cristo e Satanás nos últimos dias da história desse mundo. Nesse sentido, nós dividimos a lição em duas partes, né? Ruth e o plano da redenção, e o outro é Esther e o tempo do fim. Considerando o primeiro tópico, Ruth e o plano da redenção, nós temos 3 pontos a destacar nesse tópico: o que foi perdido, o Redentor e a redenção. E sobre o segundo tópico, Esther e o tempo do fim, o conflito e a hora decisiva. Nesse sentido, vamos logo abordar o primeiro ponto, do primeiro tópico, que dele nós temos 3 pontos. E o primeiro ponto é o que foi perdido. Em Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, foi habitar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Veja que história impressionante, né, no livro de Ruth, vai nos ajudar a compreender. A história de Ruth pode ser entendida como uma parábola que nos explica o plano da redenção de Deus. Elimeleque e sua família têm que deixar sua casa, porque a cidade de Belém significa casa do pão, né? Não existia pão, não existia alimentação. A fome, para chegar a um lugar onde encontraram a morte. E, infelizmente, isso aconteceu, né? E o pecado ele é tão grande que ele traz marcas profundas na história e na vida das pessoas. E Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth, estavam ali, né? E agora viúvas, né? Passando fome. E Noemi, ela chegou para as 2 noras e conversou, e pediu que elas viessem se dispersar, procurassem seu próprio destino, porque ela estava vivendo uma situação extremamente adversa, uma situação de fome. Orfa, ela tomou a sua decisão. Noemi, Ruth, no entanto, ela tomou uma decisão contrária de sua cunhada. E ela disse o seguinte para a sua sogra: onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E o que é que nós podemos entender dessa história? O pecado transformou a posse que Deus havia dado à humanidade em um lugar onde reina a morte. No Éden, onde Deus colocou Adão e Eva,
todo tipo de alimento abundava, mas por causa do pecado, eles tiveram que deixar o jardim do Éden e obter o alimento com grande esforço. E quando a gente estuda essa história, ela vê muito bem as consequências do pecado, a morte, a escassez de alimento e tantas outras coisas. E foi exatamente o que aconteceu. Ainda hoje, em um planeta que produz alimento suficiente para todo mundo, alguns estão morrendo de fome, mas chegará o dia em que tudo vai acabar e o Éden será restaurado. Deus ele promete um novo céu e uma nova terra. Ali, Belém, uma fome terrível, né? E o significado de Belém é casa do pão, não havia pão. E nesse contexto de fome, né, duas mulheres elas tomam a decisão de regresso. E o que é que nós poderíamos entender mais? O segundo ponto da lição, o Redentor. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 13, diz, e ela disse, meu Senhor, que eu ache graça diante dos teus olhos, porque me consolaste e porque falaste à tua serva. Embora eu não seja como uma das tuas servas, então que decisão maravilhosa. Quando Noemi e Ruth voltaram para Belém, Noemi pediu para ser chamada de Mara, que significa amargura. O pecado converteu nossas vidas em amargura. Com elas, apenas vislumbres de alegria, ou momentâneos tempos de alegria. E para muita gente parece que a tristeza, parece que a dor, parece que a amargura não vai passar. Mas como Noemi descobriu mais tarde, Deus não se esqueceu de nós. Ele espera nos encher de alegria. E aí nós precisamos ter a certeza que maior do que a nossa dor, maior do que o nosso sofrimento é o Deus que está ao nosso lado. E para sobreviver, Noemi teve que se livrar de algumas heranças. Em Israel havia uma maneira de ajudar nessa situação. Um parente poderia comprar ou assumir propriedade e perpetuar o nome da família, casando-se com uma das viúvas. E esse ato ele foi chamado naquele tempo de redenção. Para compreender bem essa história, Deus arranjou tudo para que Ruth encontrasse um redentor, um parente, um homem digno, um homem honrado, que tinha uma linhagem com seu esposo, que pudesse trazer para ela esperança, que pudesse trazer também para sua sogra esperança. E na maneira como ele tratou Ruth, podemos ver o exemplo claro e o exemplo belo e extraordinário de como Deus, como Jesus também, ele nos trata. A forma como Boaz tratou Ruth. Mas, meus queridos, nem tudo é flores. O tópico da redenção. E o parente respondeu, não posso resgatar para mim, para não prejudicar minha herança. Redime-a tu, usando o meu direito, porque eu não serei capaz de redimir. E Boaz encontrou um obstáculo na realização da redenção de Ruth. É porque existia um parente mais próximo. E esse parente mais próximo que apareceu, né, poderia estragar os planos da redenção em que Boaz poderia resgatar Ruth. E muitas vezes Deus ele quer nos resgatar, mas existe um parente mais próximo que simboliza Satanás, que acredita ter o direito sobre nós e sobre o nosso planeta. Finalmente, no portão da cidade, após uma ação legal perante os anciões, Boaz ele conseguiu realizar a redenção. Da mesma forma, Deus reúne os anciões que representam o mundo não caído, junto com os anjos, e conduz uma investigação cuidadosa, onde é decidido que Jesus pode nos redimir. Chamamos isso de juízo antes da segunda vinda de Cristo. E é importante destacar, com base em que a redenção pode ser realizada. A redenção, ali, no contexto do antigo Israel, daquele sofrimento que aquele povo estava passando ali, do sofrimento de Belém, do povo de Deus, né, após o exílio, né, nós podemos entender que esse ato era um ato de resgate, em que Boaz ele resgatou, ele tirou o parente mais próximo do caminho para que ele pudesse resgatar Ruth, para que ele pudesse abençoar a vida de Ruth.
E nós podemos entender isso, que com base no sangue de Jesus, essa história representa o Redentor que haveria de vir, que através do seu sangue nos resgataria, nos arrastaria dos braços de Satanás para nos conceder a redenção, para nos conceder a salvação. E nós precisamos aprender que em 1844 para cá começou o juízo investigativo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e hoje ele está no céu como juiz, intercedendo por mim e por você. E, meus queridos, é importante nós registrarmos que esse resgate ele foi feito há 2000 anos atrás. Assim como houve o resgate de Boaz em relação a Ruth, Cristo também ele nos resgatou. E agora nós entramos no segundo tópico da lição, exatamente Esther no tempo do fim. E o primeiro ponto que nós destacaríamos é Esther, capítulo 3, versículo 13. E aqui, Esther, capítulo 3, versículo 13, é importante destacar o que diz aqui. E cartas foram enviadas por correio a todas as províncias do rei, com ordens para destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres. No mesmo dia, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e para aprender seus bens. Pense num livro extraordinário, assim como é linda a história do livro de Ruth, a história do livro de Esther, né, é belíssima também. E também, mas, acima de tudo, por tudo que aconteceu, mas o símbolo que nos traz para o tempo do fim, que eu gostaria que todos nós entendêssemos. Primeiro, Satanás, representado por Amã, decreta a morte para quem não se curva diante dele. A igreja remanescente representa Esther, que vai agir no momento certo. Eventualmente, a igreja é libertada e Satanás e seus seguidores serão destruídos. O decreto de morte estava estabelecido para Mardoqueu, né? Ali a tragédia estava por vir, mas Deus ele tem um plano para cada um de nós. E, meus queridos, Amã recebe a autoridade do rei da Pérsia, e todos o adoram, exceto Mardoqueu, o judeu. Ciente disso, ele decide matar todos os judeus. Meus queridos, e no tempo do fim, Satanás exigirá ser adorado por meio de vários poderes políticos e religiosos, a primeira e a segunda besta. Quem não aceitar se curvar perante ele, vai ter também o decreto de prisão, vai ter também o decreto de morte. Um pequeno grupo, apesar do decreto de morte, seguirá e continuar adorando o Criador no dia em que ele designou, e não no dia em que Satanás quer que isso seja feito. E naquele contexto ali, foi necessário algo extraordinário. Deus usa pessoas, assim como usou a rainha Esther, Deus vai usar a mim e a você também para interceder. Na hora decisiva, em Esther capítulo 4, versículo 4, pois se você estiver absolutamente silencioso neste momento, treva e libertação virão de outro lugar para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se esta não é a hora que já alcançou o seu reino. Esther era uma mulher de Deus, era uma mulher de Deus, que Deus havia colocado no lugar certo e na hora certa. Apesar dos seus medos iniciais, ela decidiu cumprir a missão, mesmo arriscando a própria vida dela. Quando a perseguição da igreja terminou, Satanás concentrou seu ataque em uma igreja fiel, que estava se levantando. E, meus queridos, é importante destacar, essa igreja remanescente, a igreja adventista, embora imperfeita, é chamada a cumprir a missão de Deus em um momento decisivo, permanecer fiel aos mandamentos de Deus, quando o mundo inteiro nos pisoteia. E nós sabemos da importância de lutarmos pela liberdade religiosa. Essa deve ser a nossa luta, mas nós sabemos também que Satanás ele vai querer nos arrancar, ele vai querer tolir a nossa liberdade religiosa. E assim como aconteceu nos dias de Esther, a liberdade religiosa ela foi castrada, mas Deus usou aquela mulher para que o seu povo fosse poupado. É importante também destacar que, finalmente, os judeus foram libertados e celebraram a grande festa do Purim. Purim é uma festa celebrada até hoje pelos judeus.
ela será por nós celebrada no céu. Será uma festa contínua, durante não apenas 2 dias, mas ela durará toda a eternidade. O nosso Purim está perto. A história de Esther, a história de Ruth mostra o plano da redenção. A história de Esther nos apresenta uma coisa maravilhosa sobre o tempo do fim, sobre o conflito, sobre a hora decisiva em que o juízo terminará e Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando a perseguição da igreja terminou em 1798, Satanás concentrou seu ataque da igreja do tempo do fim, a igreja de Apocalipse 12:17, que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, que guarda os seus mandamentos. Essa igreja será duramente perseguida. A igreja remanescente, embora imperfeita, ela é chamada a cumprir a missão. Em um momento decisivo, ela vai permanecer fiel aos mandamentos de Deus, quando o mundo inteiro vai pisotear. E nós viveremos, como dito há pouco, o nosso Purim. E, meus queridos, nós estamos diante de 2 livros. Um estabelece o plano da redenção, o outro mostra o tempo do fim. O livro de Ruth, o plano da redenção. O livro de Esther mostra o tempo do fim, né? Quando a liberdade religiosa será tolhida, será castrada. Nós precisamos estar firmes e constantes e abundantes na obra de Deus. E Jesus voltará com poder e grande glória. Qual será a sua decisão? Cristo triunfante, Ellen White diz o seguinte: a história se repete. A mesma mente marginal que conspirou contra os fiéis nos séculos passados, agora trabalha para controlar igrejas caídas, para que, por meio dela, possa condenar e executar a sentença de morte sobre os que não adoram o sábado idólatra. Mas, embora possa parecer, não lutamos com seres mortais, não guerreamos contra carne e contra sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse mundo, contra os espíritos malignos nos lugares celestiais. No entanto, se o povo de Deus depositar toda a sua confiança e fé no poder divino, todo o estratagema de Satanás será tão somente derrotado em nosso tempo, como também foi nos dias de Mardoqueu. E, meus queridos, aqui, diante de nós, requer uma grande decisão. E a decisão é uma. A decisão é aceitar o plano da redenção, é aceitar que nos dias finais, assim como a igreja foi perseguida, assim como o povo de Deus foi perseguido, nos dias do rei da Pérsia, e Deus suscitou a Esther para que pudesse ser uma representação do seu povo naquele momento, para salvar o povo. Deus salvará também, através do seu remanescente, a igreja no tempo do fim, que seremos instrumentos nas mãos de Deus a conscientizar o mundo. E naquilo que Cristo fez, na cruz do Calvário, seremos todos salvos. Sendo assim, nós destacamos 2 planos, 2 pontos, 2 tópicos: o plano da redenção, o que foi perdido, o Redentor e a redenção, espere o tempo do fim, o conflito e a hora decisiva. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a sua participação, vamos compartilhar e vamos estarmos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando sempre. Onde você está, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença de Deus. Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, gostaríamos de te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, estudando com esse povo maravilhoso que tem nos acompanhado, alguns talvez pela primeira vez, mas que tu venha abençoar a história, a vida de cada um, e que essa lição seja uma bênção para a vida de cada pessoa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Compartilhe o nosso canal, dê um like. Se você não se inscreveu, se inscreva e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.